Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jackson Lima e sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos sobre infraestrutura e DevOps aqui no canal da ScooVNet. Bom, nessa série de vídeos nós estamos falando sobre como você pode configurar aplicações, de maneira automatizada usando o Ansible. A aplicação aqui em questão é o WordPress. Bom, nos vídeos anteriores a gente deu uma breve introdução sobre o que é o Ansible, sobre como ele funciona, falamos alguns conceitos sobre suas terminologias, também demonstramos sobre como você pode começar a escrever os seus primeiros playbooks e organizando eles através de roles. Bom, então agora nesse vídeo a gente vai dar continuidade a essa configuração. Então o que a gente já fez? Eu já instalei os pacotes necessários em Nginx, PHP-FPM, já instalei o MySQL. Agora eu também preciso configurar, os outros recursos necessários para o WordPress funcionar. Então, por exemplo, eu já instalei as extensões do PHP, mas o que eu preciso agora então fazer? Eu preciso configurar um banco de dados para o WordPress armazenar as informações. Então, eu preciso fazer duas coisas. O primeiro, preciso então criar um banco de dados, no nosso banco de dados MySQL, que ele vai armazenar as informações, e eu preciso criar um usuário que o meu WordPress vai utilizar para conectar no banco de dados e gravar essas informações. Bom, o Ansible tem módulo para MySQL? A resposta é sim. Então aqui, se por exemplo eu vim aqui procurar por MySQLDB, você vai ver que ele tem um módulo chamado de MySQLDB, onde ele adiciona ou remove databases MySQL de hosts remotos. E eu também tenho aqui um MySQL User, onde eu adiciono ou removo um usuário de uma database do MySQL. Bom, então eu já sei com quais módulos eu quero trabalhar. Então vamos lá, primeiramente. Essa configuração a gente vai realizá-la um pouco diferente. Geralmente, quando você precisa configurar o MySQL, do que você precisa? Eu preciso definir uma senha para um usuário do banco e preciso criar outras informações, como o nome do banco e preciso criar o nome do usuário. Bom, eu poderia passar essas informações diretamente lá na minha tasks, do meu próprio diretório do MySQL, que a gente está configurando. Mas eu posso também fazer de outra forma. Se você navegar até a minha role lá do MySQL, cd roles, MySQL, e eu der uma listada no diretório, você vai ver que eu tenho aqui a pasta defaults. Do que se trata mesmo o diretório defaults? O diretório defaults, ele se trata para você então ali configurar variáveis, padrões para as suas tarefas. Então eu posso dessa maneira reutilizar esses valores quantas vezes eu quiser. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso para o nosso banco de dados? Então navega até defaults e aqui em defaults eu vou editar o arquivo main.yaml. Variável, pessoal, para quem não sabe o que é um pedaço de memória que armazena uma informação. Aqui, então, eu vou criar três variáveis, tá bom? E essas três variáveis elas não vão armazenar informações específicas. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada de wp mysqldb. Então, essa variável vai armazenar o nome do nosso banco de dados. Eu vou deixar aqui como WordPress. Agora, eu vou criar uma variável que vai armazenar o nome do meu usuário do banco, que é wp mysqluser. Eu vou dar o nome para ele de WordPress, o underline user, legal? E vou definir uma variável que vai armazenar a nossa senha, wp mysql password. Vou definir então aqui uma senha bem simples, SchoolOfNet. Legal, basicamente é isso, nada mais. Salvamos o arquivo e agora então nós vamos navegar, até a pasta tasks. Então vamos agora trabalhar com os módulos do MySQL e seus parâmetros para criar então o nosso banco de dados e o usuário que vai ter permissão nesse banco de dados. Então vamos lá? Bom, eu já tinha aqui, tá, pessoal, um rascunho feito apenas então aqui do nosso ambiente de teste, mas não tem problema. Vamos lá então, galera. Então, eu posso aqui definir um nome. O que eu preciso primeiramente fazer? Eu primeiro vou criar uma tarefa que ele vai simplesmente criar a minha database do MySQL. Legal? Tranquilo, então. Depois, então, aí de fazer isso, o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente criar agora, então, aqui, vou chamar o meu módulo, que é o MySQLDB, e vou passar aquelas informações.
Bom, se você dá uma olhada lá, certo, pessoal, no módulo MySQLDB, então você vai realmente notar diversas informações que eu quero passar. Então, para mim, por exemplo, definir o nome do banco de dados, eu tenho que passar apenas name, e eu poderia apenas, então, aqui criar um banco com isso. Vocês podem notar que, eu quero saber qual é o parâmetro requerido para me criar um recurso com base no módulo. É só vir aqui, todos os parâmetros obrigatórios têm essa tag aqui embaixo. Então, por exemplo, eu quero criar então agora um nome, um banco de dados com o módulo MySQLDB. O nome desse banco, como é que ele vai ser? Não vou passar o nome do banco. Por quê? Porque eu já tenho aquela minha variável WP, MySQL, o underline DB, que já armazena essa minha informação. Concordam comigo? Só que eu quero passar um outro parâmetro. Eu quero que esse banco, se ele não existir, ele esteja presente, ele esteja configurado. Legal? Muito simples, né, pessoal? Bom, agora eu vou criar uma outra tarefa que vai criar o meu usuário, criando o usuário MySQL. Qual é o nome, então, agora aqui do módulo? É MySQL User. Aqui tá, pessoal, apenas para demonstrar para vocês, vocês não necessariamente precisam sempre passar na mesma linha. Eu posso passar em linhas diferentes. Então, eu quero passar um nome para esse meu usuário, que é o parâmetro name. Eu venho aqui e vou chamar aquela variável que eu configurei, WP MySQL User. Eu quero agora fazer melhor, eu quero definir aqui a senha, desse meu usuário. Deixa eu até apenas aqui editar, pessoal? Senão realmente vai dar erro de sintaxe, Muito bem, então ainda bem que a gente viu esse erro aqui antes de executar o playbook. Então, eu sei que a senha está armazenada na variável MySQL password. Para finalizar, eu tenho uma variável, um parâmetro desse módulo MySQL User que ele define o quê? Quais permissões esse meu usuário ele pode ter? Que legal, né? Quais permissões esse meu usuário pode ter? Bom, como é que eu posso saber então da sintaxe? Então, se eu olhar aqui a documentação, vamos dar uma olhada? Ctrl F, MySQL User. Você vai ver então aqui que ele tem a diretiva chamada priv, que tem a ver então com privilégios. E ele tem um formato para ele aceitar esses valores onde você define o privilégio. Essa diretiva, esse parâmetro, ele é comparado à declaração grant do MySQL. Então, geralmente é o quê? Você tem que passar banco de dados, ponto, nome das tabelas que você quer então aqui definir a permissão e qual o tipo de permissão, privilégio 1 e privilégio 2. Tá bom? Depois, então, de fazer isso, a gente pode, então, aqui aplicar para o nosso playbook. Ele até mostra aqui, se você quer colocar múltiplos privilégios, você pode passar db.nome da tabela, privilégio 1. Eu quero agora passar para o outro banco. Então, você vai passar o quê? Um barra para separar essas permissões. Aqui, para facilitar, eu vou fazer o seguinte, que eu quero dar permissão em todos os bancos, em todas as tabelas, e eu quero aplicar todos os privilégios para ele. É difícil? Não é difícil, pessoal. Eu acho apenas que é trabalhoso no início, mas depois é só correr para o abraço, não é verdade? É muito legal como você constrói essa automação e sem você precisar realmente quebrar a cabeça. É só ver o módulo que faz isso e quais parâmetros eu posso aplicar para esse módulo realizar uma determinada tarefa, uma determinada ação. Vamos então agora executar aqui esse nosso playbook. Então aqui, Ansible, -playbook. Playbook.yaml é baseado então no meu hosts, meu inventário de hosts, que é hosts. Atualiza repositórios, instala a pilha LAMP. Opa! Criou com sucesso. Então, ele criou tanto a database MySQL a partir da função MySQL e criou o usuário MySQL. Vamos verificar se está tudo certinho? Então, se eu acessar aqui, MySQL, -u, passar aqui WordPress
o underline user, -p. Vou digitar então a senha que nós definimos para esse usuário. Vou passar aqui o comando show databases. Ele vai mostrar em quais bancos de dados esse usuário ele tem permissão. E aí você pode notar que ele tem permissão no banco WordPress, assim como todos os outros bancos, mostrando então que a nossa tarefa ela foi executada e aplicada com sucesso. Pessoal, então nós finalizamos esse nosso vídeo por aqui. No próximo vídeo, então, a gente vai finalizar a configuração do WordPress, configurando o WordPress, definindo suas permissões e configurando então o Nginx. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Até mais!